Olá pessoal, nós estamos começando mais uma aula de História do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre o período colonial brasileiro, especificamente sobre a economia açucareira. Fica aqui conosco. Pessoal, vamos falar agora, como eu já disse no início, sobre o açúcar, a produção de açúcar no Brasil. Nós sabemos que o açúcar foi uma das motivações que fez Portugal vir para o Brasil. Portugal decidiu ocupar o Brasil, povoar o Brasil. Inicialmente, no período chamado período pré-colonial, Portugal veio para cá, montou feitorias, começou a exploração de pau-brasil, mas não se atentou para essa ocupação, para esse povoamento. É só a partir de 1532, com Martim Afonso de Souza, na expedição de Martim Afonso de Souza, que Portugal inicia esse processo de povoamento, e o açúcar foi uma das motivações, além da ameaça estrangeira e as dificuldades em se navegar para o Oriente. O apogeu do processo de produção de açúcar no Brasil foi entre os séculos XVI e o século XVII. Portugal montou aqui, desde o seu processo de povoamento, uma grande estrutura de produção e de exploração de cana-de-açúcar no Brasil. O principal foco de atuação dos portugueses nesse processo de exploração de cana-de-açúcar se deu no Nordeste brasileiro, no litoral, principalmente onde hoje é a Bahia e Pernambuco. Lembrando também que esse processo ele foi uma marca importante, esse processo de produção de açúcar foi uma marca importante em todo o Nordeste brasileiro. Portugal começou sua exploração de cana-de-açúcar no litoral e o Nordeste foi muito privilegiado por essa exploração, por ser uma região muito fértil e muito próspera para tal atividade. O estabelecimento no litoral tem algumas justificativas. Vale lembrar, que até está no ponto aí mais na frente, que Portugal já tinha uma certa experiência de produção de cana-de-açúcar na África, em algumas regiões da África. E eles percebeu, e a coroa portuguesa percebeu, obviamente, que o lugar mais estratégico para essa produção ser mais bem sucedida, de fato, era no litoral, por ser uma região mais fértil. Alguns entendem, alguns historiadores discutem isso, que a forma que eles tinham, o conhecimento que eles tinham sobre cuidados com o solo, de como tratar o solo, sobre cultivo, sobre agricultura, era tão rudimentar que dificultava, por exemplo, explorar qualquer atividade no interior mais de uma região, pela inexistência de fertilidade mesmo do solo, pela dificuldade em abastecimento com a água. Então, a questão da exploração do litoral tem toda uma justificativa também sobre os conceitos de agricultura do período, os conceitos sobre produção agrícola no século XVI, no século XVII. Obviamente que o clima e o solo no litoral era adequado, para essa produção açucareira. E como eu já tinha dito, Portugal tinha uma experiência já de produção em algumas regiões do continente africano, e isso facilitou a instalação aqui dos primeiros engenhos, das primeiras mudas de cana-de-açúcar. Vamos pensar um pouco sobre esse sistema de produção de açúcar aqui no Brasil, ok? Quando a gente pensa na produção de açúcar, a gente pensa logo no engenho, porque era onde tudo funcionava, era no engenho em que os portugueses desenvolviam aqui toda a produção de açúcar. Mas também é importante ressaltar que quando Portugal estabeleceu aqui os primeiros engenhos, Portugal teve um grande aliado estrangeiro que foi a Holanda. A Holanda financiou e ajudou os portugueses desde a produção, distribuição no mercado europeu. Eu vou aqui comentar rapidamente, em até alguns livros eles fazem essa divisão de como foi a participação de Portugal, de como foi a participação da Holanda. E eu vou tentar ser um pouco mais didático aqui para que você entenda qual era a participação dos dois países aqui nessa produção de açúcar no Brasil. Essa aliança ela foi muito importante para Portugal, porque Portugal desenvolvia aqui no Brasil aquele açúcar bruto. Como é que eram essas etapas da produção aqui no Brasil? Obviamente havia o cultivo da cana, geralmente esses plantios de cana-de-açúcar eram próximos aos rios. Se você for pesquisar, você vai ver que era muito comum nos engenhos estarem próximo a um rio, ou ter próximo a um rio. Além disso, a produção se dava depois do seu cultivo da cana. Elas iam para moendas, Um caso à parte também bem interessante era como eram essas moendas, No início, quando começou a vir as primeiras mudas para o Brasil, os portugueses também trouxeram o gado. O gado não era um animal comum aqui nas Américas. Eles trouxeram o gado e o gado era usado inicialmente em moedas enormes
para poder moer a cana-de-açúcar, tá? Tem até imagens antigas sobre isso. Eu vi numa aula de campo que a gente fez na cidade de Areia, na Paraíba, uma moenda lá antiga, que possivelmente era uma moenda usada por animais, depois foi adaptada para ser usada por escravos. Então, inicialmente, as primeiras moendas, elas eram usadas pelo gado, né? O gado era usado para gerar tração, força para moer aquela cana. Então, a segunda etapa do processo de produção de açúcar era essas moendas. Elas moíam a cana para tirar aquele caldo, né? Aquele caldo de cana que a gente conhece tanto. Depois esse caldo de cana ia para as caldeiras. Nas caldeiras ele virava uma espécie de melaço, né? Aquele melaço da cana. E depois esse melaço era reservado em um espaço específico, né? Uns objetos que eram de madeira em que eles ficavam lá. E com o tempo, que era chamado também de casa de purgar, esse açúcar virava uma espécie, né, aquele melaço endurecido, né, virava uma espécie de pão de açúcar. Era nessa etapa já do pão de açúcar, né, que aquela coisa, parece um pão seco, em que eles quebravam aquilo ali e transportavam para a Europa, e lá os holandeses, além de cuidarem do transporte também, os holandeses, eles lá refinavam esse açúcar e distribuíam comercialmente. Então a parceria é mais ou menos assim, resumindo agora, os portugueses cuidavam de toda a produção aqui, desde o cultivo até o processo da casa de purgar, onde o açúcar ficava como uma espécie de pão seco, endurecido, e virava uns torrões de açúcar, e cabia aos holandeses o envio para a Europa, o refino e a distribuição comercial. Então era essa parceria que existia entre os portugueses e os holandeses. O pacto colonial, né, a riqueza se concentrava na metrópole. Agora, eu não gosto muito desse termo pacto colonial, era o termo usado, mas pacto sempre dá a dimensão assim, de um acordo bem sucedido entre as partes, né? E não era bem isso que existia. Existia um processo de exploração. Portugal impunha, explorava as riquezas aqui do Brasil e não existia essa ideia de pacto, né? Mas era o termo usado na época, onde a metrópole se beneficiava com todo esse açúcar produzido aqui no Brasil e se enriquecia com isso. Como era a estrutura, então, dessa produção de açúcar no Brasil? Nós vamos ter uma atividade que era uma monocultura, né? Era uma atividade de açúcar, não havia uma outra atividade tão importante quanto. Com o tempo vai se desenvolver outras atividades. Um exemplo é a questão do gado. O gado não vai dar muito certo, né, ser criado nos engenhos, porque por mais que ele servisse como tração para as grandes moendas, mas ele vai ser criado numa área que tinha muita cana e ele vai devastar suas plantações. O gado era necessário ter uma área muito extensa para ser criado, o engenho não era tão adaptado para isso. E esse gado começa a migrar para o interior do Brasil. E a gente vai trabalhar até em outra videoaula sobre a expansão das fronteiras da América Portuguesa, e a criação de gado contribuiu muito para isso, né? Para a exploração do sertão, do sul do Brasil. Então esse gado vira um problema, né, na produção de açúcar e é destinado para outras áreas. Aí é quando surgem as primeiras moendas manuais, onde o negro podia também fazer essa força, né, para moer a cana-de-açúcar. Há um processo de mudança nessa questão adaptativa das moendas. Então, na estrutura temos uma atividade que é uma monocultura. Essa estrutura também nós temos o latifúndio, que era a grande propriedade, né, que era o engenho. O engenho é muito interessante também estudar um pouco a geografia desse engenho, né, porque o engenho tinha particularidades, por exemplo, a Casa Grande, a Casa do Senhor. A gente vai ver também a senzala, onde os negros ficavam, a área de produção, né, as moendas, a casa de purgar. A gente vê, como eu disse no início também, era muito comum ter rios próximos a esses engenhos, né? A Casa Grande geralmente ficava no centro do terreno, né, do engenho, para ele ter uma visão de toda a área coberta, toda a área que eles tinham ali acesso sobre sua visão, o senhor do engenho. Isso determina um pouco também, essa geografia dos engenhos, como é que eram as relações sociais, né? A imposição da família do senhor, a imposição do senhor. Essa sociedade rural, o Brasil era praticamente uma sociedade rural, né? Tudo era baseado no campo, no engenho. A vida urbana era pouco desenvolvida. A gente vai ver mais o desenvolvimento urbano lá com o ouro, com a descoberta do ouro, que nós também vamos trabalhar em outros vídeos, tá? Nessa estrutura nós vemos também a questão da monocultura, a questão do latifúndio e também temos a questão da escravidão, né? Um dos pontos marcantes do processo de açúcar no Brasil vai ser a escravidão. Inicialmente a escravidão de índios e posteriormente a escravidão de negros que começam a vir para o Brasil num tráfico de negros escravizados da África.
Nós vamos trabalhar depois as motivações, a abordagem historiográfica, o porquê da escravidão de negros, tá? É uma discussão que é relevante até os dias atuais e nós vamos trabalhar isso em outros vídeos. Pensando um pouco sobre essa sociedade do açúcar, essa sociedade colonial, vamos pontuar aqui algumas características dela, tá? Era uma sociedade patriarcal, né? O senhor de engenho, o dono do engenho, era o senhor da família, era a maior representatividade daquele engenho. Ele exercia um poder familiar, um poder social, um poder político dentro do engenho. As mulheres elas não tinham nenhuma participação na vida pública. De fato, as mulheres eram muito reprimidas nesse Brasil colonial. A gente já viu até por aulas de campo e pesquisas, né, que as meninas até certa idade elas sofriam muito, né, com essa imposição do pai, do senhor. Era muito comum os quartos das meninas terem que passar pelo quarto dos pais. A gente já viu isso em alguns engenhos aqui no Nordeste. Era muito comum, por exemplo, também a menina casar muito cedo, através de acordos que o pai fazia com outros nobres, com outros senhores aqui no Brasil. Então você vê que uma herança que existia na Europa, desde a Idade Média, vem para o Brasil e isso se mantém muito nessa sociedade colonial, essa sociedade dos engenhos, essa sociedade do açúcar. Os africanos escravizados eram a maior parte da população. Até no século XIX, a maior parte da população do Brasil vai ser de africanos. Para você ter uma ideia, uma dimensão de como foi intensa essa prática, né, de tráfico de escravos para o Brasil. Vai chegar um momento ainda no século XVI que a maior parte da população era de escravos, trabalhando nos engenhos na produção de açúcar. O declínio do açúcar, e é muito importante, eu vou concluir essa aula sobre o açúcar em outro vídeo, quando eu for falar da União Ibérica, das invasões holandesas. Por quê? O açúcar no Brasil era controlado por Portugal, tinha essa parceria com a Holanda, mas devido à União Ibérica, que acontece no final do século XVI, que é a união de Portugal e Espanha, há um rompimento da coroa portuguesa com a Holanda e eles decidem invadir o Nordeste brasileiro. E com essa invasão, eles passam um tempo aqui, eles passam mais ou menos ou quase 20 anos aqui no Brasil, e é nesse processo de ocupação aqui do Nordeste que os holandeses dominam Pernambuco, começam a ter controle do açúcar e Portugal passa a sofrer com essa situação. Portugal consegue, em 1653, com a ajuda de africanos, com a ajuda de índios e de outros colonos, ele consegue aqui expulsar os holandeses, mas essa expulsão ela foi muito drástica para a produção de açúcar no Brasil, porque os holandeses, como eu disse no início, eles tinham conhecimento do refino, da distribuição comercial na Europa, e eles vão para as Antilhas, montam lá toda uma estrutura de produção de açúcar, vendem um açúcar mais barato para a Europa e por ter conhecimento técnico e conhecimento comercial, fica difícil para Portugal concorrer com o açúcar holandês. Então nós associamos historicamente que a formação da União Ibérica, as invasões holandesas, elas tenham sido os fatores que tenham contribuído para o início dessa decadência do açúcar português aqui no Brasil, e principalmente com a expulsão dos holandeses, né, que Portugal não consegue mais concorrer com o açúcar produzido por eles nas Antilhas. Então isso é um dos fatores, ou o fator primordial para a decadência do açúcar no Brasil. É a partir dessa perspectiva que os portugueses vão se dedicar a novas expedições pelo interior do Brasil para se descobrir novas riquezas. Vem aí a ação dos bandeirantes na busca pelo ouro. Então nós temos muitas coisas a trabalhar nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Os próximos vídeos prometem. Vamos falar um pouco sobre a questão da escravidão, as novas expedições, a expansão das fronteiras aqui na América Portuguesa. Então não percam as próximas aulas, tá? Um grande abraço. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e participe ainda mais das nossas aulas. Um grande abraço.